Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Meus queridos, hoje Jesus nos convida a um olhar além das aparências. Ele diz: cuidado com os falsos profetas. E é bom a gente entender aqui que Jesus não está dizendo pode ser que existam. Ele afirmou, eles existem. E eles estão aí. E o pior, eles se vestem como ovelhas, falam bonito, tem até discurso de mansidão, mas por dentro são lobos. É uma imagem bem dura, né? Mas é real e muito necessário. Esse evangelho ele nos mostra que uma espiritualidade real, verdadeira, não está só em palavras bem colocadas ou em vestes religiosas, rituais, mas nos frutos, naquilo que a vida da pessoa gera, na coerência entre o que se diz e o que realmente se vive. E aí que entra o Espírito Santo, né? Para nos ajudar nessa necessidade do discernimento. Pelos frutos os conhecereis. É uma virtude que atravessa toda a Escritura, porque desde os tempos de Jeremias, Ezequiel, os falsos profetas eram o terror dos verdadeiros. Porque os falsos anunciam paz, prosperidade, caminhos fáceis. Os profetas autênticos apontam a verdade, dura ou não, apontam a conversão, a justiça e a fidelidade ao Senhor. E vocês sabem, nem sempre, ainda mais no dia de hoje, a verdade é bem vista. Porque a verdade nos tira da zona de conforto. A verdade, ela não é aplaudida. Mas só a verdade, somente a verdade, liberta. Cristo ele nos pede para olhar o fruto e nós podemos fazer uma série de reflexões sobre isso. Como, por exemplo, o que a vida daquela pessoa gera? O que minha vida está gerando? O que meu testemunho espalha ao meu redor? Será que eu espalho vida ou espalho confusão? Cura ou divisão? Aqui está o centro do Evangelho, porque não basta parecer bom, é preciso ser bom. E ser bom não é no sentido de ser bonzinho, abestado, mas de pleno no Espírito, como Jesus. O problema do falso profeta não é só algum erro teológico ou de doutrina, é que ele destrói. Ele gera uma morte espiritual, ele desvia os corações. Então eles afastam as pessoas do essencial. E por isso que Jesus é tão claro: toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E tudo aqui se liga, né? Porque há poucos dias o Evangelho nos falava sobre não julgar o próximo sem antes tirar a trave do próprio olho. Hoje, Jesus já nos mostra o discernimento necessário. Não para julgar o coração das pessoas, mas para identificar os frutos e assim proteger o rebanho e a si mesmo da mentira. Santa Teresa de Calcutá dizia: quanto mais desfigurada estiver a imagem de Deus numa pessoa, mais deve ser a nossa fé e veneração na busca do rosto de Jesus. Porque aqui não é só uma denúncia ao falso, mas também um convite à conversão, a ser verdadeiro. Então se pergunte: o que minha presença gera? Quando eu falo,
quando eu ajo, eu aponto para Cristo ou para mim mesmo? E será que minha vida está sendo uma árvore de fruto bom? Aqui no fundo, Jesus nos chama para uma fé que não se veste de aparência, mas que se torna um testemunho encarnado, que realmente impacta ao nosso redor e assim impacta o mundo. É fé com obras, palavra com coerência e raiz com fruto. Então que o Espírito Santo nos dê esse olhar de Cristo, essa sensibilidade que reconhece o que vem dele e o que não vem. E mais ainda, que a nossa própria vida seja reconhecida como dele. Então que quando alguém nos vê, diga, ali tem fruto bom. E para finalizar, eu proponho uma última reflexão. Se pergunte, se alguém só conhecesse Jesus, o Evangelho, pelos frutos da tua vida, o que essa pessoa veria? Paz e bem.